Olá, meus amigos, muito boa tarde. Estamos agora neste vídeo dando sequência ao tema ação de interdição, agora com a parte 2, em que eu vou abordar a respeito da sentença, da curatela, da atuação do Ministério Público e das obrigações do curador. Essa matéria que está sendo tratada neste vídeo, ela se encontra entre os artigos 754 e 758 do CPC 15, lembrando que a ação de interdição como um todo, ela aparece entre o artigo 747 e 758. Agora a segunda parte, então, a parte que trata, então, do intervalo entre o artigo 754 e o artigo 758. Lembro a todos sempre que, junto com o vídeo postado no YouTube, também é postada a sinopse da matéria, o nosso roteiro escrito, que pode ser acessada clicando no link que aparece aqui na parte descritiva do vídeo logo abaixo. A sentença, então, da ação de interdição, ela é dada logo depois de encerrada a instrução, como só ocorrer em todo o processo. E ela apresenta, segundo o artigo 755, alguns requisitos específicos quando a decisão for de procedência. Então, quando o juiz, de fato, decretar a interdição da pessoa requerida. Então, segundo o artigo 755, inciso 1, primeira parte, o juiz precisa nomear um curador para a pessoa interditada, que pode ser, inclusive, o próprio requerente, o próprio autor da ação de interdição. Deve fixar os limites da curatela, levando em conta o estado e o desenvolvimento mental do interdito, pode ser desde uma curatela integral até uma curatela parcial, em que seja necessária a presença do curador apenas para certos atos da vida civil, isso segundo o inciso 1, segunda parte do 755, e o juiz deve sempre levar em consideração as potencialidades, as habilidades, as vontades e as preferências do interditando. Isso está no inciso 2 do artigo 755. Além desses requisitos específicos que devem constar, então, da decisão de procedência, a nomeação do curador, a fixação dos limites da curatela, quando for o caso, e a consideração das potencialidades, das habilidades, vontades e preferências da pessoa interditada, outras providências ainda devem também ser determinadas pela sentença que decreta, que julga procedente a interdição, e que constam lá do parágrafo 3º do 755. Quais sejam, então, a inscrição do decreto de interdição no registro civil das pessoas naturais, a publicação imediata da decisão que decretou a interdição, a publicação imediata na internet, nos seguintes ambientes virtuais pelo prazo de 6 meses, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e também na plataforma de editais do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Deve também haver a publicação por uma vez na imprensa local, em algum jornal de circulação do local, no local onde foi decretada a interdição, e a publicação por 3 vezes, com um intervalo mínimo de 10 dias entre cada qual das publicações, na imprensa oficial respectiva, no Diário da Justiça respectiva. No edital de publicação da decisão que decretou a interdição, deverá constar, então, o nome do interdito, o nome do curador, a causa da interdição, os limites da curatela, quando ela não for integral, quando a interdição não for integral, não for para todos os atos da vida civil, então,
informar-se no edital também os limites da curatela e os atos que, eventualmente, a pessoa do interdito possa praticar autonomamente. Tudo isso deve constar no edital de publicação da decisão que decreta a interdição de alguém. A curatela, ela segue alguns regramentos específicos. Primeira questão, que diz respeito à nomeação do curador, então. Vai ocorrer na sentença, segundo o inciso 1 do 755, e deve ser atribuída a curatela, sempre na medida do possível, a quem melhor salvaguarde, a quem melhor resguarde os direitos e os interesses da pessoa interditada, certo? Isso está no parágrafo 1º do artigo 755. E uma regrinha bem importante está no parágrafo 2º do 755. Se o interditado, a pessoa que foi interditada, tiver sob sua guarda e responsabilidade a pessoa de um incapaz, por exemplo, a pessoa interditada é mãe ou pai e tem a guarda de um filho menor, o juiz nomeará como curador, claro, preferencialmente, pessoa que melhor atenda aos interesses de ambos, tanto ao interditado quanto ao incapaz que estava sob a guarda e responsabilidade do interditado. Tá? Então, a pessoa do curador, quando o interditado ele tem um incapaz sob sua responsabilidade, daí é interditado, o curador tem que ser uma pessoa que atenda preferencialmente os interesses de ambos, do interditado e do incapaz sob sua responsabilidade. Quanto ao levantamento da curatela, quer dizer, a extinção da curatela, é a desinterdição, para compreender aqui de uma forma mais fácil, né? Para o nosso espectador. Então, o levantamento da curatela, que nada mais é do que a desinterdição de uma pessoa que fora interditada. Aí nós vamos seguir o regramento do artigo 756 do CPC 15. O levantamento pode se dar, ou se dará, quando cessar a causa, né, cessar o motivo que determinou a curatela. Né? A pessoa tinha um problema de saúde grave, mas se curou, um problema de saúde que não permitia que ela exercesse os atos da vida civil e foi interditada. Mas daí teve uma melhora, melhorou o quadro, se curou, enfim, e readquiriu a possibilidade de gerenciar a sua própria vida. Então, é um exemplo de situação em que pode ser levantada a curatela, a pessoa pode ser desinterditada, para facilitar a compreensão. Então, quando cessa a causa que determinou a curatela, caput do artigo 756. Quem é que pode requerer o levantamento? Quem é que pode requerer a desinterdição de alguém? Parágrafo 1º, primeira parte do 756, responde: o próprio interdito, o curador do interdito, que haja sido nomeado como seu curador lá na interdição, ou o Ministério Público. O pedido de levantamento deve sempre ser apensado aos autos da interdição, parágrafo 1º, segunda parte, e o juiz deve designar um perito ou uma equipe multidisciplinar para avaliar o interdito, parágrafo 2º, primeira parte, tá? Do 756. Então, como houve lá atrás uma perícia necessária para que se chegasse à conclusão que a pessoa é doente e que precisava ser interditada, a desinterdição, o levantamento da interdição também demanda que se realize uma perícia para verificar se cessaram de fato se cessou de fato a incapacidade decorrente do problema que deu ensejo à interdição. Então, o juiz, para essa perícia de desinterdição, ele deve designar perito ou equipe multidisciplinar para avaliar a pessoa do interdito. E, na sequência, então, segundo o parágrafo 2º, segunda parte do 756, depois, logo da perícia, o juiz designa, então, a audiência de instrução e julgamento. Se for acolhido o pedido de levantamento da interdição, o pedido de desinterdição, então o juiz deve,
proceder conforme o parágrafo 3º. Decretar, então, o levantamento da interdição e determinar a publicação da sentença que levantou a interdição, que desinterditou a pessoa, determinar a publicação da sentença após o trânsito em julgado, da mesma forma como foi publicada a sentença que havia lá atrás decretado a interdição, que envolve aquelas providências mencionadas no 755, parágrafo 3º, que já foram tratadas no vídeo anterior, no vídeo Ação de Interdição, parte 1. Não sendo possível esse conjunto de providências anteriores, então, pelo menos deve ser publicada uma vez na imprensa local e 3 vezes na imprensa oficial, com intervalos de 10 dias de pelo menos 10 dias entre cada publicação, a decisão que decretou, então, o levantamento da interdição anterior. E, além disso, o juiz deve também determinar que a decisão que levantou a interdição seja averbada no registro civil das pessoas naturais. Lá atrás havia sido registrada lá no registro civil das pessoas, anotada no registro civil das pessoas naturais a interdição, e agora se averba o levantamento da interdição, se a interdição for levantada, for extinta. O levantamento também, segundo o parágrafo 4º do 756, pode ser um levantamento parcial da interdição, não precisa ser total. O parágrafo 4º permite que se levante parcialmente a interdição com relação a determinados atos, e isso vai depender daí da capacidade do interdito. Pode-se, por exemplo, levantar a interdição para a prática de certos atos, mas manter a interdição para a prática de outros atos, tudo conforme a prova dos autos do pedido de levantamento assim o indicar. Certo, meus caros? Esse, então, o levantamento da curatela. O Ministério Público, nas ações de interdição e nos pedidos de levantamento de curatela, enfim, ele intervirá no processo sempre como fiscal da ordem jurídica. Isso está previsto expressamente no artigo 752, parágrafo 1º do CPC 15. Então, a atuação do Ministério Público, quando não for parte, ainda assim será necessária como fiscal da ordem jurídica, justamente para resguardar todos os direitos da pessoa potencialmente incapaz, enfim, para ele, Ministério Público, velar por toda a regularidade processual. Por fim, meus caros, as obrigações do curador. Quando então existe uma interdição decretada, alguém é nomeado curador, e enquanto persistir a curatela, o curador ele terá as seguintes obrigações: exercer a curatela naqueles limites que foram fixados pelo juiz, né? Então, o juiz determina, pode ser uma curatela integral, então ele tem que gerenciar por completo a vida da pessoa interditada. Ou pode ser uma interdição parcial, uma curatela parcial, então, neste caso, vai ter que atuar conforme os limites estabelecidos pelo juiz na decisão que determinou a curatela. Quando for o caso, vai ter também o curador que administrar os bens do incapaz que estava sob guarda e responsabilidade do interdito ao tempo da interdição. Então, se a pessoa que foi interditada tinha, ao tempo da interdição, um incapaz sob sua guarda e responsabilidade, os bens desse incapaz também deverão ser administrados pelo curador, isso com base na primeira parte do artigo 757 do CPC 15, mas a segunda parte abre uma outra possibilidade. Essa administração do curador em relação aos bens do incapaz que estava sob responsabilidade do interdito quando da interdição,
essa administração ela não vai subsistir se o juiz considerar ou encontrar uma outra solução que para ele o juiz atenda melhor aos interesses do incapaz. Então, se o juiz entender que há uma outra solução, designar, por exemplo, uma outra pessoa para a administração desses bens, ou enfim, que encontre uma outra solução, conforme a sua avaliação, para a administração dos bens desse incapaz, então, o curador, o juiz designa essa outra solução e, neste caso, o curador, ele não irá administrar os bens desse incapaz. A regra é que administre, mas se o juiz encontrar uma outra solução, então ele não irá administrá-los. E por fim, ainda é obrigação também cominada ao curador, segundo o artigo 758 do CPC 15, buscar tratamento e apoio apropriados à conquista da autonomia pelo interdito. Então, fazer de tudo que esteja ao seu alcance, a ele, curador, para que o interdito sob sua curatela possa, de alguma maneira, reconquistar a sua autonomia, regra do artigo 758 do CPC 15. Certo, meus amigos? Estas são, então, nos vídeos 1 e 2, na parte 1 e 2 do tema ação de interdição, as principais anotações, os principais destaques acerca do tema aqui tratado relativo à ação de interdição e designação de curatela. Certo, meus caros? Um abraço a todos e até a nossa próxima postagem aqui no YouTube.